Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve e fica comigo até o final, porque hoje vamos falar de um tema importantíssimo, educativo e totalmente baseado em saúde: a masturbação na velhice. Talvez você nunca tenha ouvido alguém tratar esse assunto com clareza, mas a verdade é que o toque íntimo na maturidade não só é natural, como pode literalmente salvar vidas. Sim, você ouviu direito. O autocuidado sexual está diretamente ligado ao bem-estar físico, emocional e até a longevidade. E a pergunta que muitas pessoas fazem é: até que idade pode se masturbar? A resposta é simples, mas muita gente não imagina. Enquanto houver vida, há direito ao prazer, à conexão e ao cuidado com o próprio corpo. A maturidade muda o ritmo, mas não cancela o desejo. O corpo continua precisando de circulação sanguínea saudável, de liberação hormonal equilibrada e de estímulos que mantêm a mente ativa e o humor regulado. E a masturbação, de forma segura e pessoal, ajuda exatamente nisso. Reduz estresse, melhora o sono, diminui dores musculares, fortalece o assoalho pélvico, estimula a lubrificação em mulheres e melhora a circulação genital em homens. Você já percebeu como o corpo responde melhor quando a mente está tranquila? Já notou como a tensão emocional pesa mais com a idade? O toque consciente ajuda a aliviar esse peso, trazendo sensação de calma e presença. E tem algo ainda mais importante: a masturbação é uma forma de o corpo dizer a si mesmo: eu ainda estou vivo. Não existe idade limite para se tocar. Existe apenas o respeito ao próprio corpo, ao próprio ritmo e ao que faz você se sentir bem, seguro e conectado com você mesmo. A pergunta correta, na verdade, não é até quando posso, mas por que eu pararia? A maturidade não rouba a sexualidade, ela transforma. E quando você entende isso, descobre que o toque íntimo pode ser uma das ferramentas mais simples e mais poderosas de saúde para a terceira idade. Quando a gente continua essa conversa, começamos a perceber o tamanho da importância que a masturbação tem para a saúde na velhice. E não apenas na parte íntima, mas em todo o corpo. Muitas pessoas acreditam que depois de certa idade, o prazer deixa de fazer sentido, como se fosse algo supérfluo ou exclusivo da juventude. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O corpo maduro, na verdade, precisa ainda mais dos efeitos positivos que o toque proporciona. E aqui eu quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já sentiu tensão acumulada só por causa da rotina, das preocupações, das dores do dia a dia? Quantas vezes percebeu que seu corpo parece carregar um peso emocional que não solta de jeito nenhum? A masturbação, nessa fase da vida, é justamente uma forma natural, segura e silenciosa de aliviar esse peso. Quando você se toca com calma, sem culpa e sem pressa, seu corpo libera endorfina, dopamina e oxitocina, os famosos hormônios do bem-estar. Eles ajudam a diminuir dores, reduzem a ansiedade, melhoram a qualidade do sono e até fortalecem o sistema imunológico. É como se o corpo recebesse um banho interno de relaxamento. E tudo isso sem remédios, sem riscos, sem dependência, apenas conexão consigo mesmo. Você já parou para pensar que seu corpo poderia se sentir mais leve se você se permitisse esse carinho? Já imaginou como seria dormir melhor só por liberar tensão física e emocional? Outro ponto pouco discutido, mas extremamente importante, é a circulação sanguínea. Com a idade, o fluxo de sangue para a região pélvica diminui, e isso pode causar dor, desconforto, ressecamento e até perda de sensibilidade. A masturbação ajuda a ativar essa circulação de forma natural, o que melhora o tecido vaginal em mulheres, aumenta a lubrificação e reduz a sensação de rigidez. Em homens, ajuda a manter os vasos ativos, melhorar ereções naturais e diminuir o risco de problemas relacionados à falta de estímulo. Você já percebeu como o corpo responde quando recebe atenção? E tem mais. A masturbação fortalece o assoalho pélvico, um conjunto de músculos essencial para a continência urinária, qualidade do prazer e suporte dos órgãos internos. Muitas mulheres e homens só descobrem a importância desses músculos após os 50, quando começam a notar pequenas mudanças. O toque íntimo, de forma natural e consciente, ativa esses músculos, melhora controle e reduz desconfortos. É uma espécie de exercício silencioso, simples e eficiente. E o lado emocional? Esse talvez seja o mais poderoso. Na velhice, muitos idosos enfrentam solidão, sensação de invisibilidade e até perda de autoestima. A masturbação devolve ao corpo um sentimento de pertença. Eu ainda sinto, eu ainda existo, eu ainda importo. Ela resgata a relação consigo mesmo, ajuda a reduzir sentimentos de isolamento e cria uma conexão íntima que não depende de ninguém, apenas do próprio carinho. Será que você já se sentiu desconectado do próprio corpo? Já percebeu que, às vezes, o toque não é sobre prazer, é sobre lembrar que sua vida interior ainda está ativa, pulsante e presente? E, finalmente, a pergunta que muitos fazem:
Existe idade limite? A resposta continua sendo a mesma. Não. Enquanto você estiver vivo, enquanto o seu corpo responder, enquanto você quiser, você pode se tocar. Não existe regra, não existe horário, não existe idade considerada certa ou errada. Existe apenas saúde, respeito e consciência. A única coisa que importa é o seu bem-estar. Quando a gente entra nessa terceira parte, começamos a falar de algo que muitas pessoas nunca aprenderam, como viver a masturbação na maturidade com segurança, consciência e naturalidade, sem culpa, sem vergonha e sem riscos. Porque, como tudo na vida, o toque íntimo também precisa de cuidado, de atenção e de um entendimento claro sobre o próprio corpo, principalmente depois dos 60, quando a sensibilidade muda, o ritmo muda e o emocional também muda. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. A masturbação, nessa fase, é um gesto de autocuidado tão importante quanto caminhar, beber água, alongar o corpo ou dormir bem. Ela não é apenas prazer, é manutenção da saúde física e emocional. O primeiro ponto para viver essa prática com segurança é respeitar o seu ritmo. O corpo maduro não responde mais com a velocidade da juventude. E isso não significa falta de desejo. Significa apenas que ele precisa de mais calma, mais paciência e mais presença. Quando você se toca sem pressa, o corpo relaxa, a circulação aumenta e a sensibilidade aparece de forma natural. A pior coisa que pode acontecer nessa fase é tentar apressar o corpo, exigir reações rápidas ou cobrar sensações antigas. Você já percebeu como tudo funciona melhor quando você não coloca pressão? Quando apenas deixa acontecer. Outro ponto crucial é o conforto físico. Com o envelhecimento, a pele fica mais fina, a lubrificação natural pode diminuir e o corpo pode ficar mais sensível a atritos. Isso significa que é necessário criar um ambiente confortável, mãos limpas, corpo relaxado, um local tranquilo e, se necessário, o auxílio de lubrificantes à base de água para evitar desconfortos. Não existe nada de errado nisso. Pelo contrário, é sinal de cuidado e maturidade. Você já reparou como pequenas adaptações podem transformar totalmente a experiência? A respiração também desempenha um papel fundamental. Muita gente se toca com o corpo tenso, travado, quase segurando o ar. E isso impede que as sensações floresçam. No corpo maduro, o prazer nasce exatamente do contrário. Respiração lenta, solta, profunda. É como se cada inspiração abrisse espaço para o corpo sentir. E quando você sincroniza o toque com a respiração, tudo acontece de forma mais natural. Você já experimentou respirar fundo enquanto se permite relaxar? Já percebeu como isso muda tudo? E vem aí um dos pontos mais importantes: a culpa. Durante décadas, ensinaram às pessoas, especialmente as mulheres, que a masturbação era errada, feia, proibida. E muitas carregam essa culpa até hoje, mas agora, na maturidade, é o momento perfeito para questionar essas crenças. A culpa não pertence ao seu corpo. Ela foi ensinada. E se foi aprendida, pode ser desaprendida. A masturbação é uma forma de cuidado pessoal, não um pecado. Quantas vezes você deixou de cuidar de si por causa de crenças antigas? Quantas vezes se sentiu mal por algo que, na verdade, faz bem para você? Outro cuidado importante é ouvir os limites do corpo. Se houver dor, desconforto, pressão emocional ou dificuldade para relaxar, isso não é motivo para desistir. É um convite para ajustar o ritmo, mudar a posição, usar apoio físico ou simplesmente tentar em outro momento. O corpo maduro é sábio. Ele sabe quando está pronto e também sabe quando precisa de descanso. A questão é, você tem escutado o que seu corpo diz? E tem algo muito bonito nessa fase da vida. A masturbação pode se tornar um momento de conexão profunda consigo mesmo. Não precisa ter pressa, não precisa ter objetivo, não precisa ter vergonha. É apenas você, com você. É o seu momento de presença, de respiro, de leveza. Pode ser antes do banho, pode ser antes de dormir, pode ser quando a casa está silenciosa. A pergunta importante não é quando posso, mas qual momento me traz mais paz. E por fim, saiba disso. Quanto mais você se conhece, mais fácil é viver sua sexualidade. Com você mesmo e com um parceiro, se houver. A masturbação na maturidade é uma ponte para o autoconhecimento. Ela ajuda você a entender o que gosta, o que precisa, o que desperta, o que acalma. E esse conhecimento é precioso em qualquer idade, mas principalmente agora, quando o corpo tem uma história inteira para contar. Quando a gente entra nessa quarta parte, tudo fica ainda mais profundo, porque agora não estamos apenas falando do ato em si. Estamos falando de como a masturbação, na velhice, pode se tornar um dos maiores aliados da saúde, da autoestima, da vitalidade emocional e até da longevidade. E talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas o toque íntimo, quando vivido com consciência, é quase como uma terapia silenciosa. Um encontro consigo mesmo que reacende aquilo que o tempo nunca conseguiu apagar. A capacidade de sentir. E sentir é viver. Sentir é existir.
Sentir é lembrar ao corpo que ele ainda faz parte do mundo. Muitas pessoas na terceira idade enfrentam solidão, silêncio emocional, falta de carinho, falta de toque, e tudo isso pesa. O ser humano precisa de contato, seja com o outro, seja consigo mesmo. Quando você se toca com intenção, com carinho, com respeito, você está dizendo ao seu próprio corpo algo que ele precisa ouvir. Eu não te abandonei. E isso tem um impacto gigantesco na autoestima. Você já percebeu como, com o tempo, muita gente passa a acreditar que o corpo perdeu valor? Que o prazer não pertence mais a essa fase da vida? Que não vale a pena tentar sentir de novo? De onde será que veio essa ideia tão cruel? Quem disse que o corpo só merece carinho quando é jovem? O toque íntimo na velhice é um ato de resgate. Ele resgata sua identidade, sua sensualidade, sua autonomia emocional. Ele te devolve o direito de sentir prazer sem depender de ninguém, sem justificar nada para ninguém, sem precisar esconder seu próprio corpo de você mesma. E quando você se permite viver isso, começa a perceber que o prazer não é sobre idade, é sobre presença, é sobre ser capaz de se acolher, é sobre olhar para si com mais ternura, mais gentileza, mais paciência. Quando foi a última vez que você realmente se tratou com essa gentileza? Quando foi a última vez que tocou seu corpo com carinho, não com crítica? E tem algo ainda mais inspirador. A masturbação na velhice é um gesto de liberdade. Liberdade para sentir sem culpa. Liberdade para explorar sem medo. Liberdade para viver uma sexualidade que sempre foi sua, mas que talvez tenha sido roubada por crenças antigas, por silêncios, por tabus que nunca fizeram sentido. E a maturidade tem essa força linda. Ela te devolve o direito de viver para você. Você não vive mais para agradar o mundo. Você vive para se respeitar, para se cuidar, para se honrar. E quando a sexualidade entra nesse lugar, ela deixa de ser apenas física. Ela se torna emocional, espiritual, quase terapêutica. E aqui vai uma verdade poderosa. Quanto mais você cultiva esse carinho por si mesma, mais viva você se sente. A masturbação ativa hormônios de bem-estar que rejuvenescem o humor, aliviam a ansiedade, reduzem a sensação de solidão e até ajudam no foco mental. Ela melhora a qualidade do sono, libera tensões do corpo, relaxa músculos que ficam contraídos por dias e devolve aquela sensação de leveza por dentro, algo que muita gente não sente há anos. Você já parou para notar como seu corpo muda quando você está em paz? Quando você se sente tranquila? Quando o peso emocional diminui? E sabe o que é ainda mais inspirador? A masturbação pode ser um lembrete diário de que você ainda é dona da sua própria vida, de que você ainda tem tempo, tem desejos, tem sensações, de que você ainda pode viver coisas novas, explorar novas formas de prazer, redescobrir seu corpo com curiosidade adulta, não com vergonha adolescente. A maturidade não tira sua liberdade, ela te devolve ela. E quando você entende isso, percebe que não existe idade para se tocar, existe apenas vida. E enquanto houver vida, existe prazer possível. E talvez a pergunta mais bonita que você pode se fazer agora seja: o que mais o meu corpo ainda pode me ensinar? Porque o corpo maduro é sábio. Ele sabe onde dói, onde relaxa, onde desperta, onde acalma. Ele sabe os caminhos da memória emocional. Ele sabe o ritmo certo. Ele não é um corpo que precisa ser acelerado. É um corpo que precisa ser escutado. E quando você o escuta, ele responde. Sempre responde. A masturbação na velhice não é sobre rebeldia, não é sobre voltar a ser jovem, não é sobre provar nada para ninguém. É sobre recuperar o prazer de existir. É sobre lembrar ao coração e ao corpo que ainda existe muito para sentir, muito para descobrir, muito para se permitir. E, acima de tudo, é sobre celebrar a liberdade que você ganhou com o tempo, a liberdade de ser dona de si.